E Então, ela é vermelha e preta. e ela é vermelha e preta também, né? Meu Mengão. Em dezembro de 1906. Bom, a gente já tá... Grande Kiko Zambiak. A gente tá enjoado. Enjoado não, calma, que eu vou tá sendo flamenguista demais. Imagina. Mas, Impossível. cara, colocar os ingleses na roda é meio que o Flamengo faz, né? É isso que a gente Fez faz. de novo, A gente né? E fez de novo. E grande atuação. Estamos falando aqui exatamente antes do jogo já do Fluminense, né? Faz uma Copa do Mundo de Clubes melhor do que a encomenda, o Tricolor, como faz o Botafogo. Eu já esperava o Flamengo melhor, mas está um pouquinho melhor do que imaginava. E o Palmeiras esperava jogando mais do que tem jogado. Mas, claro, assim, você é palmeirense, né, cara? Não, jornalista primeiro. Não, primeiro não. Sejamos claros, né? Tá. Eu sou palmeirense há 58 anos, o que me fez gostar de futebol há 53 e que me fez querer ser jornalista esportivo, fazedor de filme, documentário, livro, Museu da Seleção, Museu Pelé e tal. Mas assim, analisando mesmo como jornalista, embora primeiro eu seja palmeirense, depois Mauro Betti e por último, eu sou pago para ser jornalista, o Palmeiras não decepcionou, ainda assim é o primeiro do grupo, né? Mas, por exemplo, se fosse o Palmeiras que empatasse com um time convidado como o Los Angeles, cairia o mundo, né? Mas como é o Flamengo, e o Flamengo foi o melhor, mandou 4 bolas na trave, evidentemente a ideia é outra, a Fla-Presa é diferente, a Fla-Presa assumida, a Fla-Presa não assumida, e faz parte do jogo. Mas aí tem a guerra de narrativas que fazem normais, né? Do jogo que é maravilhoso. Se o Flamengo ainda é o grande time, mas pegou um azar de enfrentar o Bayern. Mas o Bayern também vai pegar o azar de enfrentar o Flamengo. É pau a pau domingo. Isso daí é uma... eu tava conversando aqui com os caras também sobre isso. E a gente, no começo, antes de começar o Super Mundial, a gente tava com uma sensação... Primeiro, tava assim, primeiro a gente tem que passar. E tava todo mundo, nossa, cara, será que os times brasileiros vão conseguir passar? Tem uns grupos... E o Flamengo tinha Chelsea pela frente, né? Tinha o Botafogo num grupo Botafogo, muito grupo da sinistro. morte. Botafogo eu achava que não passaria da primeira fase. Então, passou do jeito que passou. E aí começaram a surgir os memes que nossa, cara, eu achava um time brasileiro olhando, comentando pro time europeu. Nossa, eu achei que na foto você parecia maior, né? Foi muito bom. E aí, assim, ficou uma ideia de que, cara, talvez dê pra gente. Aí tem vários contextos nisso daí. Tem os cara sempre entregam algum tipo de desculpa lá, a temporada isso, a temporada Final aquilo. de temporada, o calor. E calor. isso é fato. É fato. Como os torneios lá no Japão, ou na maioria das vezes, Japão a partir de 80, 2000, Mundial do Corinthians, em janeiro aqui no Brasil, ok, mas 2005 com a unificação que se jogava no final do ano, final de temporada para os brasileiros que já vêm esgarçados. E mesmo os brasileiros agora, os clubes do Brasil tiveram uma semana de pré-temporada, que é um crime, né? E mesmo assim estão chegando bem. Mas a gente lida com esse lance de pouco tempo de preparação desde sempre, né? Nosso calendário loucura. Nossa, né? E assim, clubes no final de temporada na Europa, ok, quando se fala em clubes, atletas, né? Você tem 81 países representados nessa Copa do Mundo de Clubes, que pegou muito legal. Pegou mais do que imaginava, né? Mas os estádios não estão cheios. Pô, se estádio de 80 mil pessoas, em alguns dos casos, os estádios não estão cheios exatamente pela polícia do Trump, para parar aqui já basta, né? Mas você vê, por exemplo, o Flamengo ontem já classificado, você tinha 30 mil rubro-negros, entre os que vieram, sobretudo os que moram em Orlando, os que não moram em Orlando, da América inteira vão para lá, enfim. Então, assim, você tem jogos muito legais, né? E histórias maravilhosas de um time semiprofissional como o Auckland City. Exato. Aliás, passou do tempo da gente ter uma expressão tipo Auckland City. Eu não vou falar com o amigo meu Betinho, que o apelido anterior dele era Batata Frita, porque ele só acompanhava, né? Ele ia estava em todas as festas, mas só acompanhava. O termo agora é Auckland City. O clube que mais mundiais jogou da FIFA é o Auckland City. Mas você sabe que ele participa? Não, tá lá. É o Batata Frita, é o Betinho. Um beijo pra você, Betinho. Então você tá lá. Então a gente precisa falar. Mas maravilhoso, empata com o Boca, cara. Então assim, o futebol tem essas surpresas, mas a gente tá num momento maravilhoso, velho, de curtir mesmo. E quem tá lá nos Estados Unidos, eu por dever de ofício e por outras questões, não tô lá, mas trabalhando onde estou no SBT, TNT, Jovem Pan, Estadão, enfim. Pô, é demais. E a gente vê as imagens, vê os torcidas, e não só no Brasil, mas outras. Festa que fazia a torcida do Boca. Pô, é legal pra cacete. E sim, os times europeus chegam mais estafados e sim, estão jogando menos. Mas estão jogando menos. No caso específico do Flamengo contra o Chelsea, o Flamengo fez um atropelo contra o Chelsea. O Flamengo fez contra o Chelsea uma das maiores exibições da vida do Flamengo. Desde que tem futebol em 1912, o Flamengo... Que isso, cara? Cara, foi demais. O Igor não tem a menor dúvida. Assim, o 3-0 contra o Liverpool é a epítome, porque é o melhor time da história do Flamengo, o melhor time que eu vi em estádios e estúdios desde 1972, é um dos meus livros
oficiais que eu fiz do Flamengo, além do Zico do ano passado, é esse Flamengo de 81 junto com o companheiro André Rocha. O 3x0 foi absurdo. Tanto é que a única final de clubes até então que um time mete 3x0 no primeiro tempo e no segundo tempo não é que o Flamengo tirou o pé em 81. Ele podia ter feito 4 ou 5. E lembrando que, falando em temporada, aquele Flamengo em 21 dias ganhou 3 títulos. Você pega a segunda-feira, quando ele ganha em Montevidéu 2x0 contra o Cobreloa, ele ganha de 2x0, é campeão da Libertadores. Aí ele tem um jogo, Volta Redonda, talvez, no estadual. Aí tem o primeiro jogo contra o Vasco. Se ganha, ele é campeão, perde. Aí na quarta-feira tem o jogo da chuva no Maracanã, perde de novo pro Dinamite. Tem o terceiro jogo, aí o Flamengo ganha, o jogo do Ladrilheiro e tal. Domingo faz festa, vai para Los Angeles, fica uns dias lá e vai pro Japão. Em uma semana ele tá em Tóquio, mete 3x0 no Liverpool, campeão da Europa, depois volta e faz mais festa ainda. Em 21 dias o Flamengo ganhou 3 títulos. A Libertadores, o Estadual de 81 e o primeiro Mundial. E um detalhe, não tinha rodízio. Até porque o Zico queria jogar sempre, a turma falava, se o Galinho tá jogando, vamos jogar. É isso. E o time jogava e jogava a bola que jogou. Mas não significa dizer que tenha que ser assim. E aí, com um detalhe, antes desse primeiro jogo de domingo, quando ele perde pro Vasco no Maracanã, ainda teve a tragédia que na sexta-feira morreu o capitão Cláudio Coutinho, que começou a montar aquele time, morreu afogado no Rio de Janeiro, foi uma tragédia, o elenco, na sexta pro sábado, velório, enterro, e domingo o jogo contra o Vasco. E passando por toda essa tragédia que foi a morte do capitão Cláudio Coutinho. Então, assim, e conseguiu fazer o que fez. Não é o ideal, mas o time conseguiu. E é aquela coisa, vai, como tipo Botafogo ano passado. Né? Botafogo na terça-feira ganha do Palmeiras no Allianz Parque, tinha perdido a liderança. No sábado, com um jogador a menos, o jogo inteiro ganha do Galo em Nunes. Joga na quarta-feira, ganha do Inter, que estava muito bem no Beira-Rio. No domingo, ganha contra o São Paulo e é campeão brasileiro no Newton Santos. Aí eu não lembro o que aconteceu no Mundial de Clubes. E não é para lembrar mesmo, né? Porra, perdeu feio. Cara, ganhou maravilhoso. A história do Botafogo ano passado vai virar um livro meu e do Brownie, de mais grandes botafoguenses pela Onze Cultural. Deus quiser, a gente estava encerrando o livro, mas com a vitória do Botafogo sobre o PSG, a gente teve que reabrir o livro. Porque, assim, é um livro de crônicas, assim, mas, cara, independente do que vier acontecer, e de coração espero que não aconteça nada, sábado, 1 da tarde, contra o meu Palmeiras, mas, assim, a história do Botafogo ano passado é sensacional, velho. Então, assim, e é de novo, e o Mundial tá aí com histórias maravilhosas e jogos muito legais. Desde 82, Igor, pra mim, né, que foi a melhor Copa do Mundo que eu pude ver, tinha 15 anos, mas vi, evidentemente, a Copa na Espanha, já que esta é uma Copa do Mundo de clubes, e fazendo a distinção que Copa do Mundo de seleção é uma coisa, de times é outra tal, a sequência de jogos mais legais que eu vi é nessa Copa do Mundo. Melhor qualquer Mundial de seleções dos últimos anos. Você vai lembrar alguns jogos ruins, embora e agora como fazedor de pizza, até pizza ruim é boa, a exceção de pizza portuguesa. O jogo de Copa do Mundo é bom até quando é ruim. Eu perdi um namoro na Copa de 86 porque eu não quis namorar, eu quis ver Coreia do Sul 1, Bulgária 1. Que jogão. Jogão. E ela acabou o namoro porque eu disse, pô, vem aqui. Não dá, tem jogo. Brasil amanhã, Mas sei lá, Argentina do Maradona, Itália que você torce, Alemanha também não. E eu falando baixinho pelo telefone. Coreia do Sul e Bulgária. Eu não soube que era Coreia do Sul e Bulgária e deixar de namorá-la para ver um jogo de Copa do Mundo entre Coreia do Sul e Bulgária 1-1, e o jogo foi uma merda mesmo. Tem que acabar o namoro, né?